Vamos continuar lendo o livro De Alma para Alma, do Dr. Norberto Keppe. Uma análise sendo apresentada. A senhora C tem grande pavor de defuntos, não conseguindo ver pessoa alguma morta, mesmo parentes. É casada com um homem calmo e apagado, mas que lhe dá conforto. É diferente do pai, pessoa agressiva e que maltrata muito a família. Ela teve o seguinte sonho: seu marido jogava cartas com o pai. Em seguida, viu-se encostando mesa e cadeiras em portas e janelas para impedir a entrada de ambos em casa. Na vida prática, ela rejeitou pai e marido e vê o analista como um pai bom. Este, tendo perdido a mãe, e a senhora I.C., sabendo do sucedido, afirmou não ter medo da morte pela primeira vez na vida. Aceitando o analista afetivamente, evidentemente ela achou a morte de sua mãe natural. A morte em si pouco significa, porque o moribundo não tem consciência do que lhe vai acontecer, e a pessoa velha está mais do que suficientemente preparada, desde que biologicamente existe o desgaste físico, que inconscientemente é aceito. É o mesmo caso do indivíduo que está sonolento, esperando a hora de dormir. Assim sendo, a origem desse medo é bem outra, como vemos. Evidentemente, existem pessoas, mesmo idosas, que não aceitam a morte. No entanto, são exceções. E à medida que o tabu do sexo vai sendo resolvido, também esse problema é resolvido. A vida e a morte podem surgir num minuto, mas a sua preparação é muito longa. Psicanaliticamente, considerando não existe morte repentina, seja num leito de hospital ou dentro de um automóvel em alta velocidade, existe um período enorme anterior de planificação. E não é preciso ser um grande psicanalista para pressentir a autodestruição do indivíduo. Aliás, muitas pessoas, quando se aproximam de doentes, sentem algo estranho, como se estivessem adivinhando o fim. O inconsciente sabe mais do que nós, constituindo no maior campo de estudo sobre a personalidade humana. Nós temos obrigação, mesmo de, na medida do possível, conhecê-lo, como único meio de assumir controle sobre o próprio destino. O povo árabe usa a expressão "está escrito" para explicar que aquilo que acontece está pré-determinado. Aliás, de certa maneira, esse espírito sempre existiu em todos os povos, constituindo numa tentativa de esclarecimento dos próprios impulsos interiores. Se meu inconsciente quer assim, nada poderá demovê-lo, a não ser conhecendo-o. Desse modo, o homem irá ganhando terreno na luta à morte, inclusive sobre os mistérios da vida. O inconsciente determinou o final de nossa existência entre os 60 e 100 anos, porque poderíamos mais ainda nos prejudicar e aos outros, caso houvesse um maior acúmulo de problemas pelo aumento da idade, ou porque não conseguimos nos abnegar e dedicar inteiramente à sociedade devido ao próprio egocentrismo. Só queremos receber, e quando a mocidade, que é a idade propícia para isso, acaba, recusamos abandonar nossas pretensões doentias. Então precisamos compreender que a vida
aqui na Terra tem um término, mas que ela continua e que devemos iluminar-nos e proteger-nos, abrindo-nos ao autoconhecimento, ao conhecimento do nosso inconsciente. Essas palavras do Dr. Norberto são muito sábias. Vamos compreender que tudo que pudermos fazer, devemos fazer com afinco, com nossa juventude. E quando chegarmos à idade avançada, devemos compreender que o término desta vida na Terra está chegando. Na consciência do meu ser, na consciência do seu ser, na consciência de todos os seres que estão aqui presentes, nós nos abençoamos, nós nos cuidamos e nos libertamos. Amém. Vamos continuar lendo o livro De Alma para Alma, do Dr. Norberto Kepp. Uma análise sendo apresentada. A senhora C tem grande pavor de defuntos, não conseguindo ver pessoa alguma morta, mesmo parentes. É casada com um homem calmo e apagado, mas que lhe dá conforto. É diferente do pai, pessoa agressiva e que maltrata muito a família. Ela teve o seguinte sonho: seu marido jogava cartas com o pai. Em seguida, viu-se encostando mesa e cadeiras em portas e janelas para impedir a entrada de ambos em casa. Na vida prática, ela rejeitou pai e marido e vê o analista como um pai bom. Este, tendo perdido a mãe, e a senhora I.C., sabendo do sucedido, afirmou não ter medo da morte pela primeira vez na vida. Aceitando o analista afetivamente, evidentemente ela achou a morte de sua mãe natural. A morte em si pouco significa, porque o moribundo não tem consciência do que lhe vai acontecer, e a pessoa velha está mais do que suficientemente preparada, desde que biologicamente existe o desgaste físico, que inconscientemente é aceito. É o mesmo caso do indivíduo que está sonolento, esperando a hora de dormir. Assim sendo, a origem desse medo é bem outra, como vemos. Evidentemente, existem pessoas, mesmo idosas, que não aceitam a morte. No entanto, são exceções, e à medida que o tabu do sexo vai sendo resolvido, também esse problema é resolvido. A vida e a morte podem surgir num minuto, mas a sua preparação é muito longa. Psicanaliticamente, considerando não existe morte repentina, seja num leito de hospital ou dentro de um automóvel em alta velocidade, existe um período enorme anterior de planificação. E não é preciso ser um grande psicanalista para pressentir a autodestruição do indivíduo. Aliás, muitas pessoas, quando se aproximam de doentes, sentem algo estranho, como se estivessem adivinhando o fim. O inconsciente sabe mais do que nós, constituindo no maior campo de estudo sobre a personalidade humana. Nós temos obrigação mesmo de, na medida do possível, conhecê-lo, como único meio de assumir controle sobre o próprio destino. O povo árabe usa a expressão "está escrito" para explicar que aquilo que acontece está predeterminado. Aliás, de certa maneira, esse espírito sempre existiu em todos os povos, constituindo numa tentativa de esclarecimento dos próprios impulsos interiores. Se meu inconsciente quer assim, nada poderá demovê-lo, a não ser conhecendo-o. Desse modo, o homem irá ganhando terreno na luta à morte
inclusive sobre os mistérios da vida. O inconsciente determinou o final de nossa existência entre os 60 e 100 anos, porque poderíamos mais ainda nos prejudicar e aos outros caso houvesse um maior acúmulo de problemas pelo aumento da idade, ou porque não conseguimos nos abnegar e dedicar inteiramente à sociedade devido ao próprio egocentrismo. Só queremos receber, e quando a mocidade, que é a idade propícia para isso, acaba, recusamos abandonar nossas pretensões doentias. Então precisamos compreender que a vida aqui na Terra tem um término, mas que ela continua e que devemos iluminar-nos e proteger-nos, abrindo-nos ao autoconhecimento, ao conhecimento do nosso inconsciente. Essas palavras do Dr. Norberto são muito sábias. Vamos compreender que tudo que pudermos fazer, devemos fazer com afinco, com nossa juventude. E quando chegarmos à idade avançada, devemos compreender que o término desta vida na Terra está chegando. A consciência do meu ser, a consciência do seu ser, a consciência de todos os seres que estão aqui presentes, nós nos abençoamos, nós nos cuidamos e nos libertamos. Amém. Vamos dar sequência ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. Nós estamos indo assim bem devagarinho. Agora vamos ver a primeira parte, as neuroses, capítulo 1, a vida. A ciência tirou o aspecto pornográfico do sexo e hoje em dia os pais já conseguem abordar essa questão com seus filhos. No entanto, não se pode descer em certas minúcias desnecessárias, assim como não se narra detalhadamente certos hábitos naturais. Essas comparações poderá servir de medida até onde devemos ou não chegar. Freud exagerou a importância do sexo, tendo chegado a dizer que toda a sua libido estava interessada pela guerra, 1914. Ele tentou abranger toda a vida psíquica dentro da energia sexual. Se considerarmos o homem dentro da energia sexual, se considerarmos o homem dentro de seu plano unicamente biológico, ele teria razão. Hoje, a psicanálise moderna aceita outros elementos. Nesse caso, o mestre do inconsciente deveria ter falado: toda a minha vida psíquica está interessada pela guerra. Sabemos que a neurose se fundamenta, em sua maior parte, no sexo, mas não nele diretamente, mas nas chamadas tendências prazerosas, necessidade de apoio, de autoafirmação, de prazer, etc. A neurose surge para tentar conservar o que de animal existe no indivíduo. Neste caso, temos que admitir que a humanidade caminha para uma evolução paulatina, na qual culminará com a predominância dos elementos mais condizentes à personalidade humana, às qualidades culturais, artísticas,
os valores morais, espirituais e científicos. A psicanálise é o maior testemunho dessa evolução no sentido pessoal e da própria ciência. Por esse motivo, ela não se presta para ser manipulada por indivíduos inescrupulosos, caso se queira obter a cura do neurótico. A formação do especialista é fator de importância fundamental, e nem todos os que se candidatam nas várias escolas alcançam um nível de idoneidade suficiente para trabalhar honestamente com os problemas mais íntimos da mente humana. « 90% das profissões existentes nesse nosso planeta são destinadas a cultivar os elementos neuróticos que temos, desde médico, dentista, assistente social, economista, psicólogo, advogado, diplomata, negociante, etc., até as caracteristicamente agressivas, estrategista, militar, espionagem e outras. As atividades tipicamente construtivas, como a engenharia, agricultura, agronomia, etc., também são mescladas com os elementos neuróticos. Finalidade de defesas subterrâneas à prova de bombardeio atômico, de isolamento, mansões e claustros, de ostentação, etc. O verdadeiro progresso que poderemos ter nos é vedado quase totalmente pelas nossas deficiências psíquicas e o pouco que conseguimos, quase sempre levamos à destruição através das guerras. O que sucede no campo profissional repete-se em todos os outros. Aliás, já como consequência, os leitores poderão observar que existe uma grande inimizade entre os sexos e como a atração sexual periclite acabam-se como por encanto as qualidades mútuas e passam a se odiar como nem os animais são capazes. Alguns gênios conseguiram nos deixar caminhos certos e salvadores, principalmente os pertencentes a uma doutrina religiosa, às artes ou às ciências. O ser humano só conseguirá trilhar a vereda correta por essa tríade. Por isso, os melhores indivíduos são os religiosos, os artistas e os cientistas. O desenvolvimento humano está quase que completamente brecado pelas nossas necessidades neuróticas. E isso constitui talvez o motivo principal de nossa infelicidade no viver. Temos todos os impulsos mais legítimos bloqueados, e cada vez que não conseguimos realizar nossos anseios, caímos em depressão. A psicanálise moderna está retirando sua antiga cegueira aos fatores mais importantes ao espírito e reconhecendo que o neurótico não é só neurótico, mas a doença faz parte de toda personalidade que tem também sua faceta patológica. Oxalá que esta nova ciência que surgiu em pleno século XX
possa trazer toda uma série de benefícios à semelhança com o cristianismo no início de nossa era, pelo menos em parte. Vamos continuar depois, capítulo 1, que é a vida. Vamos refletir vagarosamente nessa leitura, porque é importante. Esse livro aqui, A Medicina da Alma, que é a medicina psicossomática, é muito importante, mas temos que ouvir o texto várias vezes para entendê-lo com profundidade. Fica com Deus. Namastê. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. A psicanálise pode ser, o psicanalista pode ser um médico, um psicólogo ou uma pessoa formada universitariamente, mas que tenha conhecimentos aprofundados sobre psicopatologia. Qualquer profissional que não satisfaça essa exigência está fadado ao insucesso. Fato muito importante é que o povo tende a ver no psiquiatra o profissional encarregado da cura de todos os males psíquicos, ignorando que, sem formação adequada, ele próprio é um leigo como qualquer outro. Quando se trata de psicanálise, ele é entendido em doenças mentais, em males cerebrais orgânicos e não nas neuroses, que são doenças espirituais, portanto, da alma. Aliás, justamente nesse domínio é que o homem é exigido de modo integral, ou melhor, ele tem que possuir capacidade de se dedicar inteiramente ao estudo de uma nova ciência que, por estar no seu início, ainda se presta para tantas opiniões contraditórias e teorias. Ele tem que viver só em função desse trabalho, caso queira obter sucesso. E o que esta ciência está descobrindo? O seu iniciador, no seu sentido estrito, foi Sigmund Freud, que permaneceu mais no terreno específico das neuroses. Em seus escritos, deixou entrever um desenvolvimento da psicanálise em outros setores, no campo da educação, das doenças mentais, etc. Porém, somente com Franz Alexander, fundador do Instituto de Psicanálise de Chicago, é que ela ingressou definitivamente no domínio também das outras doenças. Alexander e seus colaboradores forneceram valiosa contribuição às seguintes doenças: nas enfermidades do aparelho digestivo, nos transtornos respiratórios, cardiovasculares, metabólicos e endócrinos, articulares e do esqueleto muscular, inclusive nos acidentes pessoais. De modo geral, existem 3 grandes campos onde a psicanálise ingressou com sucesso: nas neuroses, que é o seu habitat específico, nas chamadas doenças psicossomáticas e nas psicoses. Para que se compreenda de modo mais completo o valor dessas descobertas, é necessário penetrar um pouco no domínio do abstrato, da filosofia. Existe na mente do homem moderno 2 concepções distintas. A primeira, criada por Platão, que afirma a existência de 2 elementos distintos
em nossa constituição, ou seja, um corpo e mais uma alma, como se fossem duas entidades separadas e sem nenhuma relação de imediato. Essa concepção foi aceita em sua forma mais absoluta até quase o início da era moderna, quando outros filósofos a combateram, como Tomás de Aquino, provando ser errônea e aceitando a orientação de Aristóteles. No entanto, o platonismo continua existindo na mente, não apenas de filósofos, como de teólogos e cientistas que, de toda maneira, pretendem torná-la viável. Na psicologia profunda, tal influência é notável, e nem mesmo Freud foi imune, pois reiteradas vezes fez distinção entre o orgânico e o psíquico. Sobre a etiologia da angústia, disse ser a acumulação da tensão genésica provocada pela abstinência, exemplo, etc. A página 207, sobre a teoria das neuroses. Trabalho realizado regularmente pelo professor de cirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Montevidéu. Mas à medida que a própria ciência evolui, a ideia aristotélica de uma só entidade no ser humano ganha terreno. O filósofo admite a existência no homem apenas de um corpo animado ou um corpo espiritualizado por uma alma evidente, e não como se tivesse dois elementos distintos. Assim, vamos nos aproximando das relações entre fatores orgânicos e emocionais. Se o indivíduo tem uma doença em qualquer órgão, certamente existe um distúrbio também de natureza psíquica, ou pelo contrário, a existência da neurose redunda em distúrbios somáticos. Não se trata de saber o que começou primeiro, desde que ambos os elementos são coexistentes, desde o início da gestação. Para elucidar esta afirmação, basta verificar a conduta de indivíduos doentes. Por exemplo, os cancerosos, enquanto eles aceitam a própria existência, continuam sofrendo ou não, mas com vida. No dia que admitem que poderão falecer, a sintomática cresce assustadoramente e em pouco tempo chegam ao desenlace. Grande parte das pessoas gastrectomizadas continuam apresentando a mesma sintomática, a ponto de alguns professores de cirurgia admitir psicólogos em suas clínicas para preparar aqueles que devem ser operados. O reverso acontece também com a existência de sintomas sem o comprometimento orgânico. Na clínica cirúrgica do professor Edmundo Vasconcelos, não é raro um paciente apresentar todos os sinais típicos de uma retocolite ulcerativa, sem que haja comprovação de úlceras pelas chapas radiográficas e demais exames. O ulceroso tem uma psicopatologia específica e cada moléstia apresenta suas características emocionais. Alguns médicos chamam de doenças psicossomáticas somente aquelas nas quais não haja um processo orgânico. Porém, é uma ideia muito falsa, desde que a existência de uma lesão será apenas questão de tempo, e mesmo que não venha a suceder, continua a haver os sintomas dolorosos. E qual seria o papel do psicanalista
nessas doenças, o primeiro fato que é necessário pôr em evidência é que o analista é um médico da alma e não do corpo. Isto é, ele tem que dar toda a sua atenção aos problemas emocionais do cliente, vendo os seus sintomas físicos como uma intercorrência. Ele não receita ou recomenda medicamentos, porque seria contraproducente desviar a atenção da etiologia psíquica da moléstia. A finalidade principal do processo de psicoterapia é a de levar o indivíduo a assumir responsabilidade pelo seu mal físico e não a de transferi-la para um clínico. O inconsciente é quem escolhe a moléstia, o modo da existência e morte. Somente ele poderá ser responsabilizado pelo destino de cada ser humano no seu aspecto são e patológico. A escolha do tipo de cônjuge, da profissão, etc., depende dos impulsos e tendências, em sua maior parte desconhecidas pelo seu possuidor, mas perfeitamente esclarecidos através de uma análise. O homem é doente, mas muito mais no seu espírito. Essa é uma grande verdade, difícil de ser admitida pela maioria e por um motivo muito simples. Quem não aceita essa descoberta já tem mais da metade de sua problemática resolvida. Quem aceita essa descoberta já tem mais da metade de sua problemática resolvida. O homem é doente, repetindo, mas muito mais no seu espírito. Essa é uma grande verdade, difícil de ser admitida pela maioria. E por um motivo muito simples. Quem aceita essa descoberta já tem mais da metade de sua problemática resolvida. Chegará ainda um dia em que haverá a criação de faculdades de psicoterapia, nas quais se estudarão todos os aspectos das moléstias da alma, como hoje é feito nas faculdades de medicina com as doenças do corpo. O mais curioso disso tudo é que até agora tal coisa não tenha sido feita. O número de neuróticos precisando de tratamento urgente é bem maior do que a dos indivíduos portadores de outras moléstias. E o que é mais lamentável, a formação de um psicoterapeuta é muito mais difícil do que a dos outros profissionais. Uma das finalidades deste livro é a preconização dessas faculdades, pois com absoluta certeza a sociedade, que primeiro as instituir, colherá imediatamente seus incontáveis benefícios, servindo de lição para as outras. O homem moderno, quando é atingido por uma doença orgânica, procura imediatamente os meios terapêuticos tradicionais, jamais passando-lhe pela cabeça a ideia de verificar o que se passa com a sua vida emocional. O próprio leitor certamente esboçará um riso de mofa diante de tal afirmativa. Numa aula que pronunciei, aventei a possibilidade de um doente constantemente atingido pelos mesmos sintomas como resfriados, gripes, colites, gastrite, etc., procurar um médico da alma, provocando risadas. No entanto, chegará o tempo em que as doenças da alma ocupem um lugar de maior importância em todos os fatores etiológicos somáticos. É evidente que isso dependerá de maior evolução no gênero humano,
mas isso vem ocorrendo para o agrado e o desagrado de muitos. Em minha experiência no Hospital das Clínicas, notamos relação entre a patogenia neurótica e a orgânica, no seguinte sentido: em doentes do aparelho digestivo, a sua problemática está localizada mais nas fases oral e anal. Os doentes cardíacos têm outras fortes tendências obsessivas. Os do aparelho respiratório são extremamente fracos quando ao próprio ego. Os acidentados, geralmente masoquistas. Aliás, no final deste livro, tentei uma descrição geral deste tipo de personalidade. Então, é importante que nós estudemos cada vez mais para compreender bem os fenômenos psicológicos e os fenômenos orgânicos. O segundo é decorrente do primeiro. Grande número de psiquiatras e médicos psicossomaticistas recorrem frequentemente aos medicamentos devido às dificuldades de cura que as doenças psíquicas oferecem. Com essa atitude, incutem na mente do doente a ideia de que sua recuperação está na dependência destes agentes químicos, liquidando de uma vez por todas os efeitos da psicoterapia. Quais são as relações entre os distúrbios orgânicos e os psicológicos? A medicina psicossomática se ocupou desse problema de 3 modos distintos. No seu início, tentou estabelecer uma estreita relação consciente entre um fator e outro. Essa tendência foi baseada nas descobertas dos sintomas da histeria de conversão, explorados por Flander Dubar, famoso médico americano que escreveu 3 trabalhos a respeito: a medicina psicossomática, diagnósticos da mente e do corpo. No entanto, essas ideias foram abandonadas na atualidade. A segunda tendência seguia a direção oposta. A natureza dos fatores emocionais jamais poderia determinar a natureza dos transtornos vegetativos. As características destes últimos dependeriam estreitamente apenas de fatores constitucionais ou de uma vulnerabilidade previamente adquirida no órgão afetado. Sob a influência de perturbações psíquicas, poderiam se desenvolver transtornos orgânicos em qualquer um dos pontos vulneráveis do corpo. A terceira escola adota uma posição intermediária entre as 2 anteriores e é seguida pelos cientistas modernos. Diz o seguinte: a cada estado emocional corresponde uma resposta fisiológica característica que, em si mesma, não é patológica, mas sim parte integrante do próprio estado de ânimo. William Stickel, em seu livro A Vontade de Viver, a página 64, escreveu o seguinte: a linguagem orgânica da alma é, por enquanto, tão pouco perceptível que a cegueira de uma ciência orgânica já estabelecida contribui para que estas formas de expressão não sejam interpretadas. Franz Alexander diz que essa correlação específica
não se dá entre rasgos manifestos da personalidade e respostas vegetativas, mas entre essas últimas e certas constelações emocionais comumente inconscientes, que podem estar presentes em muitos tipos diferentes de personalidade e podem aparecer ou desaparecer durante a vida da mesma pessoa. Psiquiatria Dinâmica, Franz Alexandre, página 325. A vida psíquica não é algo estático, mas dinâmico como a correnteza de um rio. Por esse motivo, é muito comum o neurótico sonhar com águas correndo ou estagnadas com enchentes, etc., segundo suas tendências. Somente à medida que o homem for prestando atenção e tratando desses fatores, é que eliminará as doenças de toda espécie e morrerá pelo desgaste natural de sua vida material. O que pode parecer absurdo hoje, amanhã, poderá se constituir num elemento de primordial importância para a humanidade que encontrou nas doenças o maior obstáculo para o seu desenvolvimento. A doença faz parte das necessidades profundas do ser humano. Sua etiologia psíquica é bem anterior à orgânica. Em outras palavras, a doença vem do encontro a um desejo do inconsciente que procura sanar seus sentimentos de culpa através dos males físicos. Não existe a doença, mas sim o doente. O doente é o indivíduo que precisa desmesuradamente de afeto, não sabe viver de modo maduro e assumir todas as responsabilidades atinentes aos seus encargos, escolhendo sempre o caminho da regressão ao estado paradisíaco intrauterino. Se lhe tirarmos suas doenças, teremos eliminado algo importantíssimo para viver.